Amém. Vamos abrir as nossas Bíblias no livro de Hebreus, capítulo 11. Esse capítulo, ele nos ensina e nos aponta a vida de muitos homens, de muitas mulheres que confiaram, esperaram no Senhor, que depositaram toda a sua vida no Senhor. Homens e mulheres que caminharam pela fé. Num tempo onde o Senhor, o Filho de Deus, ainda não tinha vindo ainda. Mas eles, pela fé, eles viram ao longe, né, e esperaram no Senhor. Esse capítulo ele nos fortalece, nos motiva, irmãos, a perseverar no Senhor. A saber que no Senhor tudo tem um começo, tem um meio e tem um fim. Né? E a boa obra que ele começou na vida da igreja, ele é fiel para completar. Amém? Mas nós precisamos permanecer pela fé. Mas permanecer aonde? Permanecer nele. Ele é o lugar aonde nós devemos permanecer e estar todos os dias da nossa vida. É porque nele acontecem as coisas. Né? Tudo foi criado por ele, por meio dele e para ele. Sem ele, tudo que foi criado não existiria, irmãos. Então é em Cristo, é no Filho de Deus, é que as coisas são feitas, que as coisas existem, é por meio dele e para ele. Amém? Então eu aconselho os irmãos que leem Hebreus capítulo 11 nas suas casas, faça desse capítulo uma meditação e uma consideração da vida de todos aqueles que foram mencionados nesse capítulo 11. Homens e mulheres, irmãos, que no fim receberam da parte do Senhor. Porque a palavra de Deus diz, fiel é o que prometeu e também fará. Amém? E o Senhor está fazendo sim. O Senhor trabalha. Jesus falou, eu trabalho até agora, porque meu Pai trabalha. Amém? Enquanto nós dormimos, o Senhor está trabalhando. O Espírito Santo está trabalhando. E a maioria das vezes, irmãos, nós nem percebemos o trabalhar do Senhor. Nós não damos conta que dia a dia o Senhor está trabalhando através do seu Espírito Santo, através da sua viva palavra em nossas vidas. Às vezes nós queremos até um pouquinho da glória daquilo que acontece conosco, né? Porque nós não percebemos que é o Senhor que está trabalhando e que a glória é toda dele. Todo mérito é dele. Paulo ele mencionou assim, aquele que se gloria, gloria-se no Senhor. Então, essa é a nossa glória, de se gloriar no Senhor, de apontar para o Senhor todas as coisas. Amém? Porque é no Senhor que tudo, irmãos, tudo é feito. E o dia que nós tirarmos os nossos olhos do Filho de Deus, irmãos, nós vamos perceber o quanto nós somos incapazes, o quanto nós não podemos produzir nada. O Senhor um dia virá buscar e recolher da nossa vida o fruto. E foi isso que Ele nos chamou, né? Foi para isso que Ele nos escolheu.
João diz que não foi nós que escolhemos o Senhor, mas o Senhor nos escolheu para um fim, para um propósito, dar fruto, e esse fruto permanente. Esse fruto é a própria vida do Senhor. Que privilégio, irmãos, de podermos entender, compreender e experimentar também essa palavra do Senhor. Amém? Então, no livro de Hebreus, capítulo 11, o verso 6, diz assim: ora, sem fé é impossível agradar-lhe, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que é galardoador dos que o buscam. Então, isso aqui é um princípio do Senhor. Se nós queremos agradar a Deus, você quer agradar a Deus? Só agiu. Então, meus amados, se nós queremos agradar ao Senhor, tem um princípio. Não tem outra forma. É necessário que aquele que se aproxima dele creia que ele existe. Esse é um princípio, esse é um fundamento. Crer no Senhor Jesus Cristo de todo o teu coração. Quantas vezes, irmãos, nós nos aproximamos sem fé? Às vezes nós nos aproximamos do Senhor sem uma consciência que Ele existe. Às vezes nos aproximamos, queremos nos aproximar do Senhor sem esse princípio da existência de um Deus altíssimo e soberano. Porque às vezes nós nos aproximamos dele de qualquer forma, de qualquer maneira. Às vezes o nosso coração não está de acordo com aquilo que o Senhor exige de nós para estar perto, para se aproximar. Quando nós nos aproximamos de uma autoridade, né? De um presidente, de um governador, a nossa postura é diferente, não é? É totalmente diferente. Por quê? Porque ele é uma autoridade e deve ser reverenciado. E deve ser temida. Agora, imagina, diante do Senhor dos Senhores, como devemos nos aproximar com reverência, com temor e pela fé. Amém? Porque Ele é um Deus vivo. Ele é um Deus presente. Ele vive e está, irmãos, entre nós. E isso muda muita coisa dentro de mim. Muda meu comportamento, muda o meu linguajar, muda os meus pensamentos, muda o desejo do meu coração. Na presença do Senhor, eu encontro o equilíbrio para a minha vida, no meu dia a dia. Ainda que estou vivendo num mundo corrompido, certo? Porém, por causa do Senhor, da presença do Senhor, isso não me contamina. Pelo contrário, me faz resplandecer como um astro de luz no meio de uma geração má e infiel. Mas é a minha consciência para com Deus vivo, irmãos, que muda isso dentro de mim. Todo aquele, irmãos, que experimenta do Senhor,
que conviveu com o Senhor, ele traz na sua vida algo diferente. Mesmo que muitas vezes tenta ocultar, aquilo está lá dentro. Né? Como Pedro naquele dia, né? que, segundo as Escrituras, negou o Senhor. Quando o Senhor foi preso, estava indo para a cruz. Aquela negação de Pedro. Irmãos, não foi suficiente para apagar a marca que já estava nele por andar com o Senhor. Ah, mas você fala como ele. Você age como ele. Ainda que Pedro não tinha a consciência disso, mas já estava externando a vida do Senhor na vida dele. Você é diferente. Então Pedro pôde esconder enquanto estava com a boca fechada. Mas quando Pedro abriu a boca, ele falou: você fala como ele. O teu tom é o tom daquele que foi preso, que foi crucificado. E Pedro sai diante daqueles homens. É isso que essa manhã eu quero dizer para os irmãos. Para nós não desprezarmos aquilo que o Senhor está fazendo na nossa vida. E pelo contrário, permitir que o temor de Deus ele cresça dentro de mim. O tremor de Deus cresça dentro de mim. Uma vida de fé, irmãos, vai gerando isso, porque a fé, cada dia, ela vai me aproximando do Senhor. Satanás pediu a vida de Pedro para cirandar. E Pedro nem tinha percebido isso. Quem comunicou a Pedro isso foi quem? Foi o próprio Senhor. E o Senhor completa dizendo assim: mas eu roguei ao Pai para que você seja fortalecido na fé. Eu não roguei para que você seja livre disso. Eu roguei para que você seja fortalecido na fé. Então, o que é mais importante para a vida de um crente, irmão? De um filho de Deus? Crer. Crer. Vamos abrir aqui no livro de 1 João. Primeira João, capítulo 5. A partir do verso 4. 1 João 5, verso 4. Porque todo que é nascido de Deus vence o mundo. E esta é a vitória que vence o mundo, a nossa. Quem é que vence o mundo? Senão aquele que crê que Jesus é o Filho de Deus? Então, todo aquele que é nascido de Deus, ele faz o quê? Ele vence o mundo. Por quê? Ele tem uma vitória dentro dele. Ele tem uma vitória sobre ele se ele permanecer. A fé. É a fé que nos faz vencer o mundo, irmãos. E o que há no mundo? O que tem no mundo? Vamos abrir aqui em 1 João, capítulo 2. Capítulo 2, a partir do verso 15. Não ameis o mundo, nem o que no mundo há. Se alguém ama o mundo,
o amor do Pai não está nele. Porque tudo que há no mundo, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida, não é do Pai, mas do mundo. E o mundo passa, e a sua concupiscência, mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. Então nós vemos que a nossa fé no Senhor, por quê? Porque nós nascemos de novo, nós somos nascidos de Deus, e foi colocada em nós a fé, que nos faz vitoriosos sobre o mundo. E o que há no mundo, agora ele explica? Concupiscência da carne, dos olhos e a soberba da vida. Não está falando de um mundo físico. Está falando de um mundo sistema. E um sistema muito forte, aonde Satanás atua na concupiscência da carne, concupiscência dos olhos e na soberba da vida. Ele atua nessas áreas, irmãos. E essas áreas podem ser vencidas pela fé. Por quê? Eu nasci de Deus. Jesus chegou para os seus discípulos e disse assim: vocês estão no mundo, mas vocês não são do mundo. Ele também disse: no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. O Senhor venceu, irmãos, a corrupção. O Senhor venceu a concupiscência dos olhos, a concupiscência da carne, a soberba da vida. O Senhor venceu naquela cruz. Diz que ele foi tentado em todas as coisas, mas ele não pecou. Por quê? Para ele ser o caminho para nós. E quando a nossa fé está nele, nós vencemos. Quando se fala de vitória, irmãos, eu não estou falando de um ato declaratório, sem consciência, como muitos por aí dizem: em Cristo nós somos mais que vencedores, e se torna isso só uma declaração. Isso deve ser real dentro da minha vida, numa experiência de um novo nascimento nele. E através disso, a fé vem e entra e se torna real dentro da minha vida, e me faz um homem, e te faz uma mulher vencedora das coisas que tentam combater contra a tua vida. Então, o Senhor nessa manhã nos esclarece, irmãos, e nos gera uma consciência de como eu tenho que me comportar quando eu me aproximo dele. Esses dias nós estávamos comentando lá em casa de algumas músicas, né, que no meu tempo, um tempo mais, alguns anos atrás, ninguém chamava o Senhor de você. Não tinha essa letra em música nenhuma, de chamar o Senhor dos senhores de você. Mas com o passar do tempo, essa falta de temor de quando se pronuncia o nome do Senhor, passou a ser chamado de, porque eu tenho muita intimidade com Deus, que Ele me permite de chamar Ele de você. Satanás, ele inverte na mente do crente. E faz uma falta de temor, uma falta de zelo, uma falta de amor para com Deus, algo comum e normal, que eu posso expressar para Deus, porque eu tenho uma intimidade com Ele. Isso é uma mentira, isso vai se tornando, não Deus, mas vai se tornando aquele testemunho diante do Senhor, uma coisa simples, sem respeito, vai perdendo o respeito para com o Senhor, o temor para com o Senhor. Eles começam a se apresentar diante do Senhor de qualquer forma.
E Paulo vem ali em Romanos capítulo 12. Romanos capítulo 12. E ali Paulo mostra como nos devemos nos apresentar diante do Senhor. Paulo vem resgatando o verdadeiro posicionamento quando nós nos apresentamos, quando nós nos oferecemos, quando nós nos ofertamos para Deus. Irmão, nós não podemos chamar o Senhor de você. A intimidade ela funciona ao contrário. Quanto mais eu conheço, mais eu respeito. Quanto mais eu conheço, quanto mais eu temo. Quanto mais eu conheço, quanto mais eu sei que Ele é o Senhor soberano. Tem um verso na Bíblia que diz: e diz o Senhor ao meu Senhor. Até o filho chamou o pai de Senhor. Quanto mais nós, irmãos. Jesus, ele falava: eu e o Pai, nós somos um. Jesus falava: o Pai sempre me ouve. Ele nunca desrespeitou o Pai. Sempre o considerou da forma que ele deve ser considerado. Um dos grandes problemas nessa geração é desprezar. Assim como muitos filhos que se rebelam contra os pais, assim muitas vezes são os filhos de Deus com o Senhor. Perde-se o respeito. E o salmista ele também disse assim: seja Deus tremendamente reverenciado e temido na congregação dos santos. Olha só, irmãos. O salmista, ele nos ensina que o Senhor, ele deve ser tremendamente reverenciado e temido quando nós nos reunimos no nosso meio. Irmãos, quem habita em nós? Precisamos ter essa consciência. Quem habita em nós é o Espírito Santo. O Espírito Santo tem a sua própria linguagem. A linguagem do Espírito Santo é santa. A linguagem do Espírito Santo traz aquilo que ele conhece até as profundezas de Deus. Então, se o Espírito Santo habita em nós, o nosso linguajar, irmãos, tem que ser de que forma? Respeitoso, temente, santo. Sede santo porque Ele é santo. O Espírito Santo habita em nós. Então, quando nós falamos, tem que ser um falar santo. Quando nós falamos, tem que ser um falar que edifica o outro. Paulo fala em Efésios: não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe. Ou seja, uma palavra que desonra o Senhor. Mas sim a que for boa para promover o quê? A edificação. Aquela palavra que coopera com Cristo. Porque ele disse lá em Mateus: eu edificarei a minha igreja. Certo? Então, a palavra que sai da nossa boca tem que cooperar com o Senhor nessa edificação. Tem que ser palavra de bênção, irmãos. Palavra que traz graça àquele que nos ouve. Então, Paulo aqui, ele traz uma exortação no livro de Romanos, capítulo 12, verso 1. Aqui a palavra do Senhor diz assim: rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresentei os vossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional, ou seja, com entendimento. É quando nós entramos e nós temos a consciência, Paulo está dizendo aqui,
que o Senhor é presente. Isso é um culto racional. O meu culto tem que saber para quem eu estou oferecendo. Como que eu vou adorar alguém que eu não conheço? Então Paulo está resgatando para a nossa memória como devemos estar diante do Senhor quando nós o cultuamos, quando nós estamos no nosso dia a dia, o como nós devemos viver no nosso dia a dia para com o Senhor, porque o Senhor ele é presente. Quando que o Senhor é presente? Em todo o tempo. Verso 2. E não sede conformados com este mundo. Ó, irmão, não sede conformados, não tomai a forma deste mundo. Mas sede transformados pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de quem? De Deus. De quem pertence a boa e perfeita e agradável vontade? Quem pertence? Quem é dono da perfeita e boa e agradável vontade? O Senhor. Ele nos dá o acesso para experimentar isso. Mas de que forma? Sendo transformados, renovando o nosso entendimento, entendendo que o Senhor é santo e que eu devo me apresentar agora como alguém que morreu e nele ressuscitou com uma vida santa. Não com o padrão, não com o discurso, não com a narrativa, irmãos, que tem por aí. Sem Cristo, nós não chegamos a Deus. Sem Cristo, nós não experimentamos sua boa e perfeita e agradável vontade. Sem Cristo, irmãos, nós não tocamos nele. Sem Cristo, nós não somos tocados por ele. É dessa forma que o Pai estabeleceu. O amor do Pai não está no mundo. E não, irmãos, nós não podemos nos justificar dizendo, olha, o Senhor conhece meu coração. E é uma grande verdade. O Senhor conhece o meu coração. O Senhor quer nos livrar do nosso coração mau. E nos dá um coração de carne. Um coração malhável, um coração que o Espírito Santo possa trabalhar, moldar. Uma pedra, irmãos, ela não pode ser moldada. Mas um barro, ele pode ser moldado. E é desse coração que nesta manhã o Senhor quer operar na nossa vida. Um coração sensível, malhado. Um coração que o Senhor tem acesso. Quando? Em todo o tempo. Um coração que permite o trabalhar do Senhor. Um coração que ama o Senhor. Irmãos, o Senhor nesse tempo, esse é o melhor tempo para se amar o Senhor. Esse é o melhor tempo para se aproximar do Senhor. Então Paulo, ele traz a memória dos irmãos. Há algo no Senhor, há algo em Deus que eu preciso experimentar, mas só vou experimentar se eu trilhar o caminho pela fé nele. Porque a fé em Cristo me separa, irmão, de todas as outras coisas. Amém? A nossa fé, diz lá em Colossenses, Paulo escreve aos irmãos, ele diz que o Senhor, ele é glorificado. A nossa fé deve abundar em ações de graças para com o Senhor. Se a minha fé não está abundando
em ações de graça, não está glorificando o Senhor, então não tem sentido, irmãos. Eu não estou sendo edificado, eu não estou agradando ao Senhor. A nossa fé é para agradar ao Senhor. E se a cada dia você e eu abundarmos mais nessa fé, porque a fé é crescente. A fé é crescente. A fé ela pode abundar, ela pode crescer. Ela pode nos levar a um outro nível de conhecimento do Senhor. Amém, irmãos? A fé sempre me liga ao Senhor, sempre me liga aos céus, nunca na terra. Tem muitas pessoas que confundem pensamento positivo, declaração positiva com fé. E são coisas diferentes. Pensamentos positivos, declaração de fé, é meditação que tem um princípio não no Senhor. Porque a fé, irmão, ela unge os meus olhos. Ela abre os meus ouvidos para o Senhor. Já notou que toda a meditação, toda a declaração de pensamentos, ela tem uma intenção própria? É para você, não é para o Senhor. Mas a fé me leva a ver o Senhor. Então, Hebreus 11, leia Hebreus 11. Você vai ver que pela fé muitas coisas aconteceram ali. O chamado de Noé, o chamado de Abraão, o chamado de Sara, posicionamento de Moisés, de Raabe, a oferta de Abel. Ali, irmãos, tem um relato. Sabe, da fraqueza tiraram forças pela fé. As mulheres esperaram uma ressurreição dos seus maridos, mas pela fé. Tudo foi pela fé. E isso, nesse tempo, vou dizer, não mudou, porque em Hebreus capítulo 12, verso 1, ele fala, o escritor diz, rodeado de uma tão grande nuvem de testemunhas. De quem que o escritor estava falando? Do capítulo 11. Aquele capítulo 11 deve nos cercar, irmãos. Ele nos cerca. Eu não tenho... Tem uma situação aqui. Tem outra situação ali, que pela fé, o Senhor já deixou exemplo, que tem condição de nos levar a uma vida perto do Senhor. Uma vida perto do Senhor. Então, Romanos aqui, Paulo fala, né? Existe uma experiência maior que o Senhor quer que nós provamos, irmãos. Que a sua boa, agradável e perfeita vontade. Tudo isso está dentro da pessoa do Senhor. Dentro do Filho. É ali que devemos encontrar. Como Pedro, né, lá em João. Vamos abrir aqui no livro de João, Evangelho de João. Evangelho de João, capítulo 6. Que o Senhor abra nossos olhos, irmãos, tira a escama dos nossos olhos, nós precisamos ver. João 6, a partir do 68. Respondeu-lhe, pois, Simão Pedro: Senhor, para quem iremos nós? Tu tens as palavras da vida eterna. E nós temos crido e conhecido que Tu és o Cristo, Filho de Deus.
Então essa afirmação de Pedro, irmãos, de Simão Pedro, que só no Senhor há palavras de vida eterna, em nenhuma outra pessoa, somente no Filho. Mas ele disse mais, e nós temos crido e conhecido. Essas duas experiências têm que estar externada, tem que estar internada, tem que estar dentro de nós, irmãos. Tem que estar realmente implantada dentro de nós. Crer e conhecer caminham juntos. Crer e conhecer. Então nós já sabemos que o Senhor nos conhece, certo? Pelo menos Ele sabe o que está dentro do nosso coração. Quando nós erramos e nos justificamos, né? Porque nós usamos essa frase quando nós erramos. Porque nós falamos, o Senhor conhece as minhas fraquezas, o Senhor sabe como eu sou. Mas o Senhor quer nos conhecer como pessoas que permanecem firmes na fé. Pessoas que obedecem. Pessoas que se sujeitam. Pessoas que dizem, eis-me aqui, Senhor. A ovelha, quando ela ouve a voz do seu pastor, ela faz o quê? Ela reconhece. Ela sabe. Ela tem um código que ela conhece. Outras pessoas podem chamá-la, mas ela não vai obedecer. Mas quando o seu pastor a chama, imediatamente, irmãos, ela se inclina à voz. E eu pergunto, será que se o Senhor nos chamar, nós vamos conhecer? Nós cantamos, né, agora há pouco, o Senhor é meu pastor. Será, quando Ele nos chama, nós temos obedecido? A fé, irmãos, ela abre meus ouvidos para ouvir a voz do nosso pastor. Pedro aqui entendeu e percebeu que o Senhor tinha somente nele palavras de vida eterna. Que as palavras dele eram diferentes. Que quando ele ouvia, algo acontecia na vida de Pedro. Irmãos, quando você ouve as palavras do Senhor, algo acontece dentro de você. Porque a Bíblia fala em Tiago que a palavra do Senhor ela é poderosa para salvar as nossas almas. O problema não está na palavra, está que muitas vezes nós não recebemos ela pela fé, como é na verdade. Não palavra de homem, mas palavra de Deus. Nós não recebemos ela com mansidão, com cuidado. Se a palavra do Senhor não nortear a nossa vida, irmãos, as outras coisas não têm sentido. As outras coisas não permanecem, porque a palavra de Deus é o fundamento para a nossa vida. É o fundamento da fé, que a fé vem pelo ouvir, do ouvir da palavra de Deus. Está em Romanos. Então, quando nós não compreendemos essa seriedade que eu devo ter, que eu devo acolher a palavra, eu fico sem fundamento. Eu fico uma vida instável, insegura. Eu não tenho direção, eu não tenho proteção, eu não tenho provisão, porque somente a palavra de Deus pode produzir essas coisas na minha vida. Então é pela fé que o Senhor quer nos ajustar em todas as coisas. Então Pedro, ele teve essa revelação que foi um fundamento para a vida dele. Ele viu e ele percebeu. E o coração dele mudou. O coração dele não se inclinou às outras coisas. O coração dele se inclinou ao Senhor. É como aquele salmista
que disse assim, a tua palavra é muito pura, por isso que o teu servo a ama. Se nós não vermos, irmãos, a pureza da palavra de Deus, que ela é completamente diferente e profunda e alta do que qualquer outra palavra, eu não vou amá-la. Satanás está trabalhando no mundo para tirar a palavra, irmão. O Senhor está semeando a palavra à beira do caminho e muitos estão pisando nessa palavra. O Senhor está semeando a palavra, muito cai sobre as pedras. O Senhor está semeando a palavra, essa palavra cai sobre os espinhos, que é o que mais tem acontecido, porque aqueles espinhos, eles têm uma representação, a ansiedade, a solitude por essa vida, pelas coisas dessa vida. O desejo de ter, o desejo de acumular, o desejo de abrir mais galpões para guardar as minhas sementes. Isso tem sufocado a palavra do Senhor. Mas ele fala, mas a boa terra, onde o semeador semeia sua semente, que é a palavra de Deus, e ela produz de 1 a 30, de 1 a 60, de 1 a 100. Então, isso está sendo falado, está sendo pregado por aí. Eles estão tirando a palavra. Estão querendo em todo lugar calar a boca do Espírito, irmãos. Mas a notícia é que a palavra de Deus está correndo sobre toda a terra. Não só correndo sobre toda a terra, ela está cumprindo. Ninguém pode ir contra a palavra do Senhor. A palavra de Deus é como uma rocha firme. Se alguém cair sobre essa rocha, vai se quebrar todo. E se essa rocha cair sobre alguém, esse alguém vai ser espedaçado. O rock and roll, irmãos, o rock and roll, ele foi criado como uma afronta, né, ao Senhor. Um ritmo que eles estavam dizendo que podiam livrar dessa pedra, rolar essa pedra. Mas eles esqueceram que todos aqueles que foram o rei do rock morreu, foram esmagados, porque combateram contra essa pedra. Então essa pedra é a palavra de Deus, irmãos, que nós devemos crer e confessar com a nossa boca e ter no nosso coração a abundância dessa palavra. Amém? A palavra de Cristo abunde em vossos corações, falando em salmos, hinos e cânticos espirituais, não só na reunião de domingo, mas todos os dias. Você indo, você vindo, você em pé, você sentado, falando do Senhor, lembrando do Senhor. Você lembra do Senhor quando você está nos seus afazeres? Quando você está trabalhando? Sim ou não? Isso é importante, irmãos. Paulo disse, eu posso ser preso, porém a palavra do Senhor ela não pode ser presa. A palavra de Deus está livre. Amém? O nosso inimigo, ele pode até tirar a Bíblia da nossa mão.
Mas Ele não pode tirar as Escrituras do nosso coração. Por isso que é necessário você meditar dia e noite nas Escrituras. E confessá-la diariamente. E ter o teu coração como um bom depósito da palavra. Amém? Irmãos, porque nos últimos dias, isso já tem acontecido, nós temos visto que muitos homens não suportarão mais a sã doutrina. Porque a sã doutrina, ela combate tudo que é ruim, tudo que é contra a doutrina. A sã doutrina, na verdade, ela não precisa falar nada. É só ela ficar aonde ela está, que o mundo se levantará contra ela. Os irmãos estão compreendendo? Porque o mundo não suporta, não aceita e não quer. Mas nós, irmãos, precisamos a cada dia amar mais a palavra. Não perder o tempo de Deus na nossa vida. Ter uma consagração santa diante do Senhor. Amém? Então Pedro aqui, ele declara que só o Senhor tem as palavras da vida eterna e ele tem crido e tem conhecido que o Senhor Jesus Cristo é o Filho do Deus vivo. Essa deve ser a nossa confissão. Todos os dias, que Jesus Cristo é o Filho do Deus vivente. Jesus Cristo é o Filho do Deus vivo. Você deve confessar isso todos os dias e declarar para os ares que a palavra do Senhor, o mundo passa, sua aparência passa, mas a palavra do Senhor permanece para sempre, irmãos. E eu motivo os irmãos, gaste o teu tempo na palavra. Invista teus pensamentos na palavra, invista teus olhos na palavra, teus lábios em declarar a palavra, os teus ouvidos em ouvir a palavra, porque o Senhor está falando com a igreja. Não negocie, irmãos, o tempo que o Senhor te deu. O tempo que o Senhor te deu. Vamos abrir em Timóteo. Segundo Timóteo, capítulo 4, para estarmos encerrando. Até uma vida religiosa, uma vida sem consciência diante do Senhor. Às vezes nós fazemos um serviço para Deus religioso, todos os dias, costumeiro. Lídia, ela ia todos os dias naquele horário fazer as suas orações. Mas no dia que Paulo estava ali ministrando a palavra, orando com elas, algo aconteceu no coração de Lídia. A palavra do Senhor tocou no coração dela, a palavra do Senhor abriu o coração dela. Eu estou falando de Atos, eu já vou aqui em Timóteo. A palavra de Deus abriu o coração daquela mulher que era uma serva, mas estava fazendo de uma maneira mecânica, costumeira, irmão, sem consciência. E a casa dela foi transformada num lugar aonde se invocava o nome do Senhor, como testemunho. É isso que o Senhor quer fazer na nossa vida. Pela palavra. Não adianta ficar a gente falando, nós temos que entregar o nosso coração para o Senhor. Ir ao Senhor. Eis-me aqui, sou religioso, eu sou isso. Mas tu és o Senhor. Pedro viu, tu és o Cristo. Ou seja, nós não somos nada, para onde eu vou?
2 Timóteo 4. Verso 1 diz assim: conjuro-te, pois, diante de Deus e do Senhor Jesus Cristo, que há de julgar os vivos e os mortos, na sua vinda e no seu reino, que pregues a palavra, instes a tempo e fora de tempo, corrijas, repreendas, exortes com toda a longanimidade e doutrina, porque virá tempo em que não suportarão a sã doutrina, mas, tendo coceira nos ouvidos, amontoarão para si doutores conforme as suas próprias concupiscências, e desviarão os ouvidos da verdade, voltando às fábulas. Desviarão os ouvidos da verdade e voltar para as fábulas. Nós estamos vivendo esse tempo, irmãos. Mas qual é o conselho do Espírito Santo? Permaneça, insista, viva, medite, confesse, guarde a palavra do Senhor, até que ela e você se torne uma coisa só. Até que ela te preencha todas as áreas da sua vida. Teu coração sendo conduzido. Teus pensamentos sendo conduzidos. Os teus olhos, a tua boca, os teus ouvidos, irmão, todos sendo conduzidos pela palavra do Senhor. O salmista, ele orou: Senhor, põe um guarda na minha boca para não pecar contra ti. A palavra de Deus, irmãos. A palavra de Deus, ela nos cala, ela fecha a nossa boca de pecar contra o Senhor. Uma pessoa que é extremamente desequilibrada no falar, pode vasculhar. Ela tem pouca palavra de Deus nela. Que a palavra de Deus, ela nos traz o equilíbrio. A palavra de Deus, ela vai falar o quê? De Deus. Ela não vai falar de si. Ela não vai falar do outro. Ela não vai falar assuntos que desagradam o Espírito Santo. Não vai, irmãos. É um momento de decisão na nossa vida. Nós estamos num tempo onde nós precisamos entender que sem o Senhor nada podemos fazer. Que a minha capacidade, a minha inteligência, a minha condição financeira não vale nada se o Senhor não estiver à frente. Se o Senhor não estiver fazendo. Eu não tenho controle da minha vida, irmãos. Nós pensamos que temos o controle da nossa vida, mas nós não temos controle nenhum. Precisamos ser controlados pelo Senhor. Equilibrados pelo Senhor. Precisamos ser condicionados, mas pelo Espírito Santo de Deus. Paulo diz que ele estava algemado, né? Que ele era prisioneiro, que ele era escravo do Senhor. Que seja assim, irmãos, na nossa vida. Eu, o preso do Senhor. Imagina, esse homem alcançou, ele poderia até querer falar outra coisa, mas como ele era preso no Senhor,
Ele não falava. Ele poderia até para um outro lado, para um outro caminho, mas como ele estava algemado, ele não conseguiu. Gabriel foi o ano passado lá na chácara, ele brincava com algema, ele se algemou numa cadeira dessas daí, só que ele estava sem a chave da algema. Nós tivemos que trazer a cadeira, ele algemado na cadeira até em casa, para ele pegar a chave para tirar. Então, nós temos que estar algemados com Cristo. E essa chave está na mão de Cristo. É isso, irmãos. O nosso Deus é simples e nós ficamos olhando para um lado onde Ele não está. Ele está na simplicidade. A essência do Senhor, a natureza do Senhor é simples. Não deixa para depois, não tem um ditado, não deixa para depois o que você pode fazer hoje. Isso é um ditado popular. Mas as Escrituras dizem assim: se hoje ouvires a minha voz, não endureçais os vossos corações. Amém? Eu fico com as Escrituras, irmão. Porque o hoje é o tempo eterno de Deus, onde Ele opera com a sua eternidade, onde Ele opera no nosso coração. Precisamos conhecer o Senhor pela sua palavra. Amém? Vamos orar? Bendito Deus, nós te damos graça esta manhã, porque Tu és o Senhor, digno de toda a honra, de toda a glória, digno de toda a reverência, de todo o temor, de todo o tremor. Nesta manhã, que o nosso coração seja tocado pela Tua palavra. A Tua palavra, Senhor, ela é poderosa para nos salvar. Ela é poderosa para nos ajustar. Ela é poderosa para nos equilibrar, a nos dar uma vida em Ti, Senhor. A Tua palavra, Senhor, ela é eterna, Senhor. E nós temos crido e conhecido que só o Senhor tem as palavras da vida eterna. Age na vida da igreja um despertamento para a Tua palavra, Senhor. E venha, Senhor Deus, realmente confirmar e nos fortalecer e nos ajudar através da Tua palavra, Senhor. Quero nesta manhã agradecer ao Senhor por todas as Tuas coisas, pela bondade do Senhor que nos cerca todos os dias. Que a Tua palavra possa cair essa manhã em boa terra, Senhor. Que nossos corações sejam boa terra, Senhor. E que possa frutificar para Ti, de 1 a 30, de 1 a 60 e de 1 a 100. Senhor, queremos agradá-lo, Senhor. Fortalece os corações dos irmãos. Sustenta o coração dos irmãos. Abra nossos olhos para que nós vejamos ao longe com clareza o agir da Tua palavra, Senhor. Nós te damos graça nesta manhã, Pai. Em nome do Teu Filho Jesus Cristo. Amém.